Você foi enganado, não apenas pelas histórias contadas pelo mundo ao seu redor, pela mídia, pela cultura, pelas narrativas sedutoras que prometem amor e conexão, mas também pelos seus próprios instintos, embotados por anos de conforto e nunca afiados para cortar as ilusões. Você pensou que envelhecer significava amadurecer. Acreditou que uma mulher que carrega a postura da maturidade, que veste a pele da adulthood, certamente a possui. Mas aqui está a verdade não dita, aquela que ninguém ousou sussurrar. Muitas mulheres nunca crescem de verdade. Não no coração, não na mente, não nos recônditos profundos de sua psique. Isso não é um julgamento, é uma realidade que Carl Jung, o grande explorador da alma humana, tentou iluminar muito antes de o mundo estar pronto para ouvir. Você foi criado para ser um provedor, um protetor, um homem de força e determinação. Ensinaram-lhe a construir, a se manter firme, a carregar o peso da responsabilidade. Mas ninguém lhe deu o mapa para navegar pela verdade oculta. Algumas mulheres, apesar da idade ou da beleza, permanecem presas à mente de uma menina envoltas na ilusão da maturidade. Se você for honesto consigo mesmo, já viu isso, já sentiu. A indecisão que paira como uma névoa, as fantasias românticas que pintam a vida como um conto de fadas, a dependência sutil, disfarçada de charme. Você foi pego em turbilhões emocionais que o deixaram questionando a si mesmo, perguntando-se se é o vilão por não desempenhar o papel de salvador dela. Você pensou que era apenas uma fase, uma peculiaridade, talvez uma cicatriz de um trauma passado. Mas Jung tinha um nome para isso. Puella a Eterna, a garota eterna. Ela não é apenas jovem de espírito, ela está congelada, não no corpo, mas na alma. Sua psique está aprisionada em um mundo de sonhos reluzentes, onde a vida deve ser sem esforço, mágica, responsabilidade de outra pessoa. Você a conheceu, você saiu com ela, talvez até tenha se casado com ela. E a cada vez, sentiu o peso esmagador de carregar alguém que se recusa a caminhar ao seu lado como igual, como verdadeira parceira na jornada da vida. Jung não descobriu isso por acaso. Ele estudou, dissecou, viu claramente. Enquanto os homens frequentemente evitam a maturidade por meio da rebeldia ou da errância sem rumo, mulheres como a Puella Eterna escapam dela através de sonhos, fantasias intermináveis, dependências emocionais e uma recusa em confrontar as arestas cruas e brutas da realidade. Ela não enfrenta a vida de frente, ela dança ao redor dela, girando em círculos, esperando que alguém entre em cena e junte os fragmentos de seu mundo que ela mesma não toca. Se isso está ressoando em você, é porque você pagou o preço. Você sentiu a confusão, a culpa, o caos de amar uma mulher que parece inteira por fora, mas é apenas meio formada por dentro. E o pior? Ninguém o avisou, nem seu pai, nem seus mentores, nem mesmo os chamados gurus de namoro, que inundam a internet com suas táticas superficiais. Eles ensinaram como conquistar, como perseguir, mas nunca lhe entregaram a verdade. Você não pode salvar alguém que não quer crescer. Jung ensinou que a maturidade não é um presente do tempo, é uma conquista. É a integração do consciente e do inconsciente. A coragem de abraçar o desconforto, a força para assumir a responsabilidade. A Puella a Eterna resiste a isso a cada passo. Ela se agarra à ilusão da inocência, a um mundo onde escolhas difíceis podem ser evitadas, onde todo conflito é culpa de outra pessoa. Você vê isso na recusa dela em tomar decisões, na maneira como ela transfere a culpa quando a vida fica difícil, na sua busca incessante por paixões passageiras, novos empregos, novos relacionamentos, novos sonhos, sempre correndo, atrás da emoção, mas nunca construindo algo duradouro. Isso não é mera confusão, é uma fortaleza psicológica, uma defesa contra o processo que Jung chamou de individuação.
a jornada árdua e transformadora de tornar-se inteiro. Aqui está a parte que deve fazer você parar. Você não viu isso chegar. Você observou esses padrões se desdobrarem diante de você e chamou isso de amor. Pensou que era seu dever consertá-la, guiá-la, ser sua âncora. Ao fazer isso, perdeu pedaços de si mesmo. Quando um homem está ao lado da garota eterna, ele não apenas a carrega, ele encolhe. Ele se ajusta, suaviza, evita conflitos, torna-se a muleta emocional dela. Ele se convence de que isso é nobre, mas é rendição. Você abriu mão do seu centro, entrou na sombra dela e chamou isso de devoção. Jung nos alertou: o que você não traz à consciência retorna como destino. E esse é o ciclo em que você esteve preso, atraído pelo mesmo tipo de mulher, enfrentando as mesmas tempestades emocionais, esperando a cada vez que será diferente. Não será. Não até que você veja o padrão pelo que ele é. A Puella eterna nem sempre é culpada. Muitas foram moldadas assim, protegidas demais, elogiadas pela beleza, mas nunca pela resiliência, ensinadas a agradar em vez de liderar. Elas aprenderam a usar o charme como escudo, não o caráter como base, e o mundo facilita isso. As redes sociais glorificam as descompromissadas, as intocadas, as eternamente jovens. É uma máscara, o que Jung chamou de persona, o compromisso entre quem você é e o que o mundo exige. Para a garota eterna, a persona é tudo, uma fachada reluzente sem substância por baixo. E você, o construtor, o protetor, entra em cena para ser a base dela. Mas esse nunca foi o seu papel. Você não foi ensinado a reconhecer o medo dela da vida adulta, disfarçado de liberdade. Não viu a rebeldia dela contra a rotina, vestida de independência. Não percebeu a incapacidade dela de se comprometer, mascarada como manter as opções abertas. Jung viu isso claramente. A Puella vive em um estado suspenso, sempre perseguindo o potencial, sempre esquivando-se do peso das consequências. Ela quer as recompensas da maturidade, amor, respeito, intimidade, sem pagar o preço. Ela deseja conexão, mas foge da responsabilidade. Ela diz que quer um homem de verdade, mas quando ele chega, ela entra em pânico. Um homem de verdade exige uma mulher de verdade, não uma criança envolta em charme, não uma donzela viciada em ser resgatada. Sua culpa, se está se mexendo agora, não é por ter sido cruel ou por tê-la falhado. É por ter permanecido cego por tanto tempo. Você ignorou os sinais, a fuga dela de conversas difíceis, a transferência de responsabilidade, os colapsos ao menor sinal de dificuldade. Você disse a si mesmo que era amor, mas Jung chamaria isso de projeção. Você viu profundidade onde havia apenas caos, significado onde havia apenas necessidade. Você confundiu dependência emocional com conexão, e ao fazer isso, tornou-se o pai, o terapeuta, o salvador dela. Você sacrificou sua paz para estabilizar as tempestades dela, mas uma mulher que não enfrentou sua própria sombra fará você carregar isso. E você vai se afogar sob o peso de emoções que nunca foram suas para segurar. É por isso que tantos homens se sentem não apenas com o coração partido, mas exauridos, irritados, até ressentidos após esses relacionamentos. Você não foi apenas ferido. Foi esgotado por alguém que se recusou a evoluir. Você esperou que ela se erguesse, que o encontrasse na maturidade, mas ela não estava subindo. Ela estava se agarrando à juventude, à fantasia, à segurança, de ser responsabilidade de outra pessoa. Você permitiu, não porque é fraco, mas porque ninguém lhe ensinou melhor. Mas agora você sabe, a ilusão está quebrada. A questão não é porque ela nunca cresceu, é porque você continuou escolhendo alguém que não queria crescer.
Jung acreditava que o crescimento começa quando enfrentamos as partes de nós mesmos que evitamos. Para as mulheres, isso muitas vezes significa recuperar sua sombra, a ambição, a raiva, a independência que a sociedade considerou pouco femininas. Para os homens, significa enxergar claramente, não mais confundindo caos emocional com profundidade, desamparo com vulnerabilidade. Significa admitir que você foi seduzido, não apenas por ela, mas pela ideia de ser necessário. Você quis ser o herói da história dela e, ao fazer isso, negligenciou a sua própria. Você não foi feito para resgatar. Você foi feito para liderar, discernir, permanecer na realidade, não na fantasia. Jung ensinou que um homem que não integrou sua ânima, seu lado feminino interno, será influenciado por ela no mundo externo. É por isso que você é atraído por mulheres que espelham sua psique não resolvida, a suavidade que você deseja, o caos que você nega, a validação que nunca recebeu. Sem fazer o trabalho, você constrói sua identidade em torno de ser a âncora dela. Mas uma âncora amarrada a um navio que afunda não salva nada. Ela afunda junto. Você fez desculpas por ela. Ela está apenas se encontrando. Ela passou por muita coisa. Ela ainda não está pronta. Talvez isso seja verdade, mas não muda a verdade mais profunda. Ela não queria crescer. Ela queria conforto, fuga, fantasia. E você, como tantos homens, confundiu isso com feminilidade. Mas a verdadeira energia feminina não é frágil. É poderosa, focada, criativa, ancorada, até feroz quando plenamente desenvolvida. A Puella eterna não tem nada disso. Ela oferece apenas projeção, desempenho e uma recusa em enfrentar a realidade. Fique com ela por tempo suficiente e ela drenará sua energia, seu propósito, seu próprio senso de identidade, até que você seja uma sombra do homem que deveria se tornar. Mas essa não é a sua história final. Jung não apenas nomeou o problema, ele ofereceu um caminho adiante, individuação, a jornada para a totalidade. Para você, isso significa entrar no seu poder. Não dominação, não ego, mas clareza. A clareza para ver os padrões antes que eles o prendam, para reconhecer quando você está sendo puxado para a infância inacabada de outra pessoa, para dizer não ao peso que não é seu. Significa se afastar, não por raiva, mas por verdade, porque quando você vê a Puella pelo que ela é, não uma alma gêmea, não um mistério, mas uma mulher que nunca se encontrou, o feitiço se quebra, a culpa desaparece e pela primeira vez em anos você se sente livre. Se essa verdade está mexendo com você, deixe-a. Deixe o peso dela acordá-lo. Você foi ensinado a perseguir a beleza, não a profundidade. Foi condicionado a priorizar a química em vez da compatibilidade. Nunca foi treinado para reconhecer a imaturidade psicológica vestida de sedução. Mas agora você vê. Jung disse que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é, mas você não pode se tornar esse homem enquanto orbita uma mulher que não se tornou ela mesma. A beleza dela, o charme, a energia intoxicante não são suficientes. Ela tomará seu foco, sua missão, seu fogo e nem saberá que está fazendo isso, porque ainda está esperando que alguém escreva a história dela. Mas esse não é o seu trabalho. Seu trabalho é escrever a sua própria. Agora que você vê o padrão, não pode desver. Você notará os sinais, como ela foge da responsabilidade, mas exige lealdade, como busca validação, mas rejeita a responsabilidade, como desempenha a maturidade sem nunca encarná-la. Você parará de inventar desculpas, parará de perseguir potencial, parará de confundir causa emocional com paixão. Porque isso não é amor, é codependência, repetindo-se infinitamente. Jung não nos deu esses arquétipos para julgar os outros. Ele os deu para nos libertar, para nos ajudar a reconhecer a loucura e nos afastarmos dela. A dor que você sentiu é o seu despertar.
Você não será mais o homem que é drenado, descarrilado ou desmantelado por mulheres que não fizeram o trabalho. Você se tornará o homem que lidera a si mesmo, que estabelece o padrão, que enxerga com clareza cortante. E quando você encontrar uma mulher que cresceu, que enfrentou sua sombra, que se sustenta sozinha, não porque precisa de você, mas porque o complementa, você a reconhecerá. Ela é a única que vale o seu tempo. Se isso mexeu com algo em você, se deu palavras ao caos que você sentiu, mas não conseguiu nomear, não deixe isso terminar aqui. Compartilhe isso com um homem que precisa ouvir. Espalhe a verdade que foi escondida de você. Isso não é apenas uma lição. É um chamado para despertar, um chamado para se libertar dos ciclos que o seguraram. Você não tem mais desculpas. Que este seja o momento em que você enxerga claramente. Que este seja o momento em que você cresce.